Então, em 56 dias de hospedagem, a gente gastou um valor de 5.733,85. 5 mil? Mentira. Sim, 5 mil. Realmente foi o que a gente mais gastou na viagem, né? Não tinha muito o que fazer, a gente estava planejado para isso, mas realmente é uma coisa que dói no coração, né, Mazão? E aí, sonhadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath. E eu sou o Alec. E esse é o nosso canal Trilhando Sonhos. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês tudo que a gente gastou numa road trip que a gente fez de 56 dias aqui pelo Brasil. Ao todo a gente passou por 17 cidades, né, Mazão? Isso, 17 cidades, 6 estados e 3 regiões do Brasil, sendo a nossa, né, a região sul, sudeste e nordeste do Brasil. É isso aí, a gente vai mostrar tudo que a gente gastou pra vocês, né? A gente ficou em muito camping, Airbnb, porque a gente não dorme no nosso carro. A gente teve que alugar, até foi no final do vídeo vamos falar os prós e os contras e o que a gente faria diferente nisso tudo. E o quanto que a gente gastou. Vale lembrar que quando a gente fez a cotação para essa road trip, a gasolina estava super alta, então ela estava quase uns R$8 o litro da gasolina. Mas conforme a gente foi fazendo a viagem, a gente viu que a média que a gente pegou foi bem mais baixa do que isso, né, Mazão? É isso aí. Então, bora pro que importa, falar de cash mesmo. Então, a nossa viagem, ela foi mais de 6 mil quilômetros, 6 mil quilômetros e um pouquinho. A gente fez em 56 dias, né? Eu não lembro quantos dias mais ou menos a gente fez até chegar em Ilhéus. Também não lembro. Mas a curiosidade é que a gente estava em Minas, a 1.600 quilômetros de casa e voltamos em uma pegada só. Foi bem loucura, não faria de novo, porque não tem porquê, né? E melhor ir parando, a gente que se precipitou nisso, mas chegamos bem, foi tranquila até. Foi bem tranquila, pistas de 2 faixas praticamente quase sempre, ou 2, 3. Então foi uma aventura, mas eu acho que não precisa, a gente perdeu de conhecer várias cidades bonitas no caminho. A gente já tinha meio que programado uma data pra voltar, então a gente precisava voltar, dava pra ter estendido mais uns 3, 4 dias, né? Sim. Mas o objetivo foi cumprido, a gente tinha a ideia de subir até Ilhéus, ficar um tempo em Ilhéus. E deu tudo certo no final. Uma coisa que a gente gosta de lembrar pra vocês que o que a gente vai mostrar aqui é os custos total da viagem. Nada além do que a gente comprou antes, né? Pra ir pra viagem, barraca, o nosso fogão, essas coisinhas isso assim. foi comprado no primeiro vídeo do canal, então se vocês quiserem ver quanto a gente gastou pra se preparar para a viagem, né? Aí vai estar em algum lugar aqui o link pro vídeo. Foi o primeiro vídeo do nosso canal. Sim. E a gente fala de barraca, fogão. A gente não vai colocar o custo aqui, porque o custo da viagem é diferente do custo do que você já tem, né? Provavelmente vocês podem ter as barracas ou alguma coisa em casa que já vai ser utilizado. O nosso custo foi especialmente alimentação, hospedagem, gasolina, né, combustível, pedágio. A gente não comprou nada pra nós, presentinho pra alguém. Sem presente, nada, sem nada. Nem pra nós a gente comprou nada. Claro, daí a gente foi com 2 cachorrinhos, né, até que o Romeu, então, ração dos cachorros, banho e tosa que a gente procurava pra dar também. Então, esse também entrou nos custos. Lavar roupa, vez e outra a gente teve que pagar pra lavar. Então, também entrou nos nossos custos. E, às vezes, a gente fez aí uns passeios, andou de caiaque, foi num restaurantezinho um pouco melhor. Mas muito pouco comparado à quantidade que tem, né? Por exemplo, a gente passou pela região de Paraty, Angra dos Reis, e a gente nem sequer fez um passeio daquelas lanchas jet ski, acho que é só de lanche que tem lá, que algumas são até baratas quando você pega em grupo, e a gente não fez porque não estava no nosso itinerário, né? A gente estava modo viajante modo economia mesmo. Até porque vocês vão ver que a viagem em si, ela não saiu muito barata, né? Justamente pelo custo de hospedagem, que foi o que mais pesou pra nós. Sim. E então bora, começando falando de dinheiro mesmo, de cash, o quanto que a gente gastou. Começando pelo pedágio. Não, mas eu acho que
A gente falou do valor que a gente previu mais ou menos uns 19 mil reais Isso. para metade da quilometragem, ou seja, a gente fez 6.200, 6.000 quilômetros e 200, a gente tinha orçado mais ou menos para 3.500 quilômetros, ia sair 19 mil reais. Sim. Naquela época a gasolina estava muito cara, Uhum. então a gente acabou colocando a gasolina a R$8 na nossa Sim. média. Sim, a gente colocou alto mesmo. Para saber se ia ser possível e pra gente não passar trabalho no meio do caminho, Exatamente, né? então é preferível que sobra dinheiro do que falte, né? Exatamente. É isso E voltando pro pedágio, então, uma dica legal que a gente dá é que a gente não andava com dinheiro, né? A gente tinha a tagzinha de uma empresa que pode passar direto. A gente não pagava mensalidade porque a gente recém tinha contratado, então a gente conseguiu um desconto lá por 6 meses para não pagar mensalidade. Então valeu super a pena porque foi muito prático, fez a gente ganhar mais tempo. E se porque vocês garimparem bem, sempre vai ter uma sempre vai empresa ter uma dessas que estão te empresa que oferecendo tem. mensalidades grátis por, sei lá, 10, 12 Sim, meses. a gente pegou esse primeiro pra nossa road trip, deu 6 meses, a gente cancelou, a gente tá burlando o sistema, né? Já estamos com a outra. Se E essa aí outra já quiser estamos nos com patrocinar, outra que nos deu 10 meses de mensalidade grátis. Então é isso, a gente tem que aproveitar as coisas boas que eles nos oferecem. e economizar, né, gente? Porque a gente gastou muito e quem vai fazer uma viagem vai gastar muito com isso. Então, pense na economia que tu pode fazer, aonde tu consegue economizar, na mensalidade já ia falar o nome da empresa aqui, né, pra economizar nessa tag onde você passa pelos pedágios, né? Isso. E paga no cartão de E crédito. eu até achei que, como aí passa direto, a gente acaba nem percebendo, né? Então eu achei até que a gente ia ter gastado bem mais em pedágio, achei que ia dar um valor bem mais alto, mas depois quando eu fui contabilizar eu até fiquei surpresa. Lembrando que no último dia a gente fez 1.600 quilômetros e a gente pegou acho que mais de 20 pedágios nesse dia, num dia 23, só. eu acho. É. São 23 pedágios em uma viagem só, né? Mas lembrando, 1.600 quilômetros, né? Tá, e o valor, vamos ver aqui. Valor total dos pedágios. Fala aí, mozão. O valor total do pedágio deu R$241,40. E fato curioso, qual é o estado que é mais caro, Bebê? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi o estado mais caro. Mais caro. Colocando um adendo, né? A gente pegou um pedágio muito caro pro sentido a Cabo Frio. E Nossa, que era foi fim de semana um dos também. pedágios Tem mais- um vídeo no canal aqui que foi muito legal, que a gente fala do preço e do porquê, né? E é porque a gente passou no final de semana, então tem um Cada outro dia da valor dia de semana. Eu acho que era em torno de R$28 ou 23 o pedágio Isso. nesse dia, então foi um dos mais caros. E foi uma quilometragem muito curta que a gente andou nessa pista, né? Porque após o pedágio, eu acho que não tem muitos quilômetros, já está em Cabo Frio. E outra coisa também é que quando começou a subir, Espírito Santo, Bahia ali, tu vê que os pedágios começou a desaparecer, assim, Isso. tipo, muito pedágio, muito aqui pra baixo. Santa Catarina, Paraná, tem demais, demais. Mas lembrando que a gente subiu a 101, né, gente? E a 101 aqui na região sul-sudeste, ela é muito... Digamos que tem muito investimento, então temos pistas duplas, tem muita coisa assim. Aí depois Pista boa, realmente. chegando lá na Bahia, que a gente passa pelaquela 101, não é muito legal ali, falta um investimento muito bom. E acho que a gente não é algo só da Bahia. Tem muitas estradas no Brasil que tá horrível e que poderia ser boa, tanto quanto esses pedaços da 101 que a gente passou no sul e no sudeste. Sim. Então, realmente, para 56 dias, 6 estados, né, que a gente passou a mais de 6.000 km, a gente pagou R$240, 241,40 de pedágio, eu acho que tá um valor legal. Não tá caro, digamos que não dá nem o valor de um tanque de combustível. Eu tinha a impressão que saía mais ser mais caro, eu também. E se não tivesse esses pedágios tão caros assim, ó, se tivesse passado do Cabo Frio de dia de semana, já seria 230, né? Já é 10 pila, a gente já é algo, né, gente? Já. Sim.
Então vamos partir Próximo. pros outros. Bora pra gasolina, então. Gasolina. A gente tinha orçado então a gasolina R$8 a média do litro, né? Aham. E graças a Deus a gente só pegou gasolina bem mais barato que essa média. Aonde a gente pegou a gasolina mais cara, Amazon? A gasolina mais cara foi aonde? Não lembro. Foi no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro. Eu lembro que ela era cara, mas não lembro se era mais Foi cara. o único lugar que a gente pagou acima de R$6 no litro. Lá no Paraty, né? Porque lá em depois Paraty. de saindo de Paraty, a gente achou um posto a R$5,99 se enchesse o tanque. Se não enchesse o tanque, era mais caro. Exatamente. E a gente normalmente enche o tanque, né? Até pra facilitar. A nossa média da gasolina deu em torno de uns 5,50, acabei um pouco me perdendo nessa conta aí, mas foi mais ou menos uns 5,50 da média de gasolina que a gente pagou. Então E foi o estado mais barato? Foi, surpreendentemente, Surpreendendo-me. foi Bahia, né? Minas Foi Gerais. Minas. É verdade, Minas Gerais. Minas Gerais foi o estado mais barato. Tava 4 e pouco a gasolina. Gente, fazia muito tempo que eu nem via gasolina 4 e pouco. Pois é. Então isso foi muito legal na nossa viagem, porque a gente orçou realmente. Não que o valor final no orçamento lá deu muito diferente, né? Mas o valor da gasolina, ela foi bem legal. Eu achei que a gente ia gastar bem mais. Mas nessa road trip toda aí de quase 6.000 quilômetros, a gente gastou um total de R$3.083,39. Colocando na média do dia, dá uma média de R$54 por dia de gasolina. Isso é até que aceitável. É aceitável porque a viagem ela vai de acordo com o que você quer, né? A gente tinha um prazo de 56 dias, na verdade um prazo de 60 dias, mas a gente acabou acelerando a volta, né? Mas é um prazo de 60 dias para chegar até Ilhéus, ficar 17 ou 15, 20 dias em Ilhéus e depois voltar para Santa Catarina ainda nesse prazo de 60 dias. Então chegou um certo momento que a gente não tinha como ficar mais tempo, né? Então se a gente pudesse ficar 3 meses, 4 meses, talvez essa economia aqui seria, sei lá, R$30 por dia, Talvez seria R$20 por dia. Sim. Mas como a gente tinha um número exato de dias, né, e uma quilometragem já fixa, lembrando que a gente tá só falando de Ilhéus, mas a gente depois de Ilhéus a gente passou por Minas e teve umas cortadas de caminho, digamos assim, porque a gente poderia ter voltado para uma outra estrada que economizaria mais. Mas a gente passou por cidades que eu tenho familiar para a Nath conhecer, passar lá, que fazia anos que eu não passava lá. Então, podemos dizer que se a gente tivesse voltado direto, economizaria, sei lá, uns R$10. Mas apesar que Minas Gerais foi o estado que estava mais barato, né? Então se a gente não tivesse passado por lá, não tinha baixado nossa média, né? Sim, foi um valor bem legal, assim, que deu no total aceitável. Menos de 3.100 para 2 meses rodando de carro aí. Vamos falar que a gente estava no Fiesta, o Fiesta faz mais ou menos uns... o Fiesta ele tava fazendo na estrada 12,5, assim, bem tranquilo. Então, para mais de 6.000 quilômetros, quase deu 7.000, eu acho, né? Não, deu 6.200. Então... 6.200 foi um valor bem legal de gasolina. Então, foi isso. 3.083,39 de gasolina para essa trip aí. Isso aí. De alimentação. Bora, comida. A gente pediu muito iFood, amor? Pior que a gente não pediu muito iFood. Não pediu muito iFood. A gente cozinhava bastante, né? Em tudo que era lugar. Mas a gente também não deixou de comer fora, de comer num restaurante, pedir uma pizza de vez em quando. Sim. E coisa normal que a gente faz em casa quando tá eu e você, né? Mas a gente gosta de pedir comida, a gente gosta de comer em restaurante um pouquinho melhor, provar uma comida diferente. Apesar que a gente ainda quase gastou um pouco mais, que a gente tava doido pra comer um sushi e não rolou o sushi. Verdade. Então a gente poderia ter saído um pouco mais caro essa alimentação aqui, mas tudo bem. Mas foi legal, então, tipo, a maioria dos lugares a gente cozinhou, né? Então a gente pegava Airbnb, ou quando a gente ficava em camping, a gente também tentava. Nosso fogãozinho, né? A gente também tentava cozinhar, ou na cozinha do camping, ou com as nossas coisas. Então, acho que foi bem de boas, né? Acho que deu
mais ou menos a média que a gente consome em casa de alimentação, talvez até menos. Porque eu até que achei as comidas mais lá pra cima, Bahia e tal, até um pouco mais barata algumas coisas do que Santa Catarina e tudo mais. E no total a gente gastou quanto de comida, Amazon? A alimentação a gente acabou gastando R$ 5.587,89. É isso aí. Tendo uma média por dia de... R$ 98,03. E bom lembrar que quando a gente fez o orçamento, né, a gente estava se planejando... Opa, bati na câmera. Quando a gente fez o orçamento, tava se planejando pra viagem, a gente colocou uma média de R$100 de comida por dia. E a gente conseguiu ficar na média, R$ 98,03. Então é isso, né? A gente conseguiu ficar dentro da média que a gente planejava, que era R$100 para nós dois por dia, ou seja, 50 para cada, né? A alimentação aqui de 5.500 foi os 56 dias, né, gente? Quase 2 meses. Quase então, 2 meses. Acho que a nossa média em casa é uns 3.000, 2.500 por dia, por mês, desculpa, por mês quando a gente tá em casa. Sim. Então não fugiu muito da média. Então... eu acho que a gente conseguiu. A única coisa que, vamos falar assim, ó, a única coisa que talvez economizaria mais naquele momento é uma geladeira que a gente não tinha no carro, que a gente não tem no carro. Então, se a gente tivesse uma geladeira, poderia ter comprado um pouco de carne num lugar que estava mais barato. Por exemplo, no Paraná eu achei barato quando eu fui comprar, e ter levado para São Paulo, né, e ter usado, mas enfim, do jeito que a gente conseguiu fazer, a gente chegou na nossa média e tá bom, tá legal. E é legal que a gente pensa, né? A gente vai fazendo e vai contabilizando ali, aí tu vai vendo, pô, tô gastando mais do que a gente tinha planejado. Só que no final, tem lugar que vai ser mais barato, tem lugar que vai ser mais caro, tem lugar que tu vai comer mais fora, tem outros que tu vai comer menos. Tipo, lá em Ilhéus, onde a gente ficou 17 dias, o vale que tem bastante... Tem primos lá e tudo mais, então morei lá, né? Acaba saindo mais pra confraternizar com eles, pra dar um rolezinho com eles, então pedindo acaba pizza gastando pro pessoal mais. Comer, né? Pra gente, chega aí, vamos comer uma pizza. Exatamente, então acaba gastando um pouco mais, mas no fim deu tudo certo, a gente gastou, foi bem tranquilo, foi bem na média. É isso aí. Hospedagem. Vamos pra lazer, dogs e outras coisas, porque depois a gente volta na hospedagem, que é o mais tenso de todos. A hospedagem fica pra depois. Isso. Gente, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que nesse rolê todo aí, a gente fez uma viagem, no meio da nossa viagem, a gente foi pra Barra Grande, lá em Ilhéus, né? Então a gente alugou outro carro, a gente ficou em pousada lá, né? O vídeo. A gente ficou em pousada, a gente alugou quadriciclo lá pra ficar 2 dias, então foi um gasto um pouquinho mais excedente do que a gente fez na viagem toda, né? Mas a gente se deu esse luxo, a gente queria aproveitar, queria fazer uma coisa diferente, né? A gente alugou outro carro porque o nosso carro não chegava lá, porque a estrada é péssima. Então, mesmo com isso, a gente conseguiu ficar dentro dos nossos custos. Então vamos lá para os preços do lazer, que inclui os dogs, né, que aí a gente está incluindo aqui ração, né, alimentação, banho, remédio, que a gente teve que colocar um remédiozinho de pulga, e lavar roupa. Lavação de roupa. A gente teve que pagar acho que 2 vezes para lavar roupa. Isso. A gente foi em Paraty e em Cabo Frio. Em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Que aí tinha na nossa própria hospedagem, eles faziam isso. E depois a gente conseguiu lavar. Aí que entra um pouco da economia aqui, que entrou lá na hospedagem, né? Por exemplo, na hospedagem a gente pegou muito Airbnb e alguns tinha a máquina de lavar. Então a gente lavou lá e economizou nessa outra parte de roupas, né? Se a gente tivesse ficado só em camping. Então, de um lado, é isso, você vai tirar de um lado e botar no outro e tentar ver qual que vai ser o melhor pra você mesmo. Sim, e nessa categoria de lazer tá incluso o aluguel do carro pra Barra Grande e o aluguel do quadriciclo de 2 dias lá em Barra Grande também, então... tá incluso? Tá incluso, e tá incluso também algumas vezes que a gente andou de caiaque. Andamos 2 vezes? Acho que foi 2 ou 3 vezes. Não, em Paraty... Só, eu acho. E lá em
Guarapari, né? Que a gente não pagou daí. Guarapari, é verdade, que ela não nos Não cobrou. nos cobrou, é. Um amor. E o que a gente gastou, então, nessa categoria de lazer, roupas, dogs, foi R$ 2.448,35. Isso aí, uma média mais ou menos de R$ 42,95 por dia. Eu, particularmente, olhando aqui o número agora e fiquei sabendo agora que tá incluso a nosso aluguel do carro e os quadriciclos. E tá muito barato, porque o quadriciclo a gente conseguiu um preço mais barato, porque um amigo do meu primo, e a gente pagou, foi 150 por dia, né? Então, tirando os quadriciclos aqui já é 2.000, então... Então vale a pena demais. E mais o carro, que eu acho que foi uns R$ 400 que deu o carro. Foi R$ 480 o carro. Então, imagina, só aí em Barra Grande a gente foi quase R$ 800 só do carro e quadriciclo. Então, já é... Ali já dá uns 1.500 só de lazer, só tirando Barra Grande. Então, realmente Barra Grande foi um momento à parte. E bora pro que mais importa. Hospedagem. Então, a gente acabou optando, né, por não ter nada no carro, não ter o carro original, né, e... Não ter uma cama, uma barraca de teto, alguma coisa assim. Isso, manter o carro original e ficar mais em Airbnb. Por que isso, né? Porque eu trabalho ainda, eu trabalho como desenvolvedor e trabalho ainda 5 dias por semana, 8 horas, 8h40, quase 9 horas por dia, basicamente, nos dias úteis. Então eu precisava da internet, trabalho remoto, né, toda aquela coisa, a gente precisa de internet ainda. Um lugar confortável também para ficar 8-9 horas, né? Para trabalhar. E então a gente acabou optando por questão de Airbnbs durante as semanas e nos fins de semana um camping para dar uma economizada, né? Camping para economizar. A gente, no orçamento inicial, a gente tinha colocado uma média de R$ 150 por diária, né? Isso, o máximo. O máximo dos máximos. Não é média, é máximo. A gente não podia pegar nenhuma estadia que fosse acima de 150, era um objetivo nosso. E a gente pegou. Porque não tivemos escolha, mas no final de tudo, deu tudo certo. Até Barra Grande entrou nessa média. Que foi 155. Essa máxima, digamos assim. Exatamente. Então foram 56 dias, foram todos os dias pegando hospedagens praticamente, né? Acho que teve um dia que a gente dormiu na casa do primo do Alec, que a gente não pagou. 2 dias, eu acho. Teve uns 5 dias nessa viagem aí que a gente não dormiu em hospedagem. Mas todo o resto foi em hospedagem de Airbnb ou camping, ou até lá em Ilhéus não foi nem Airbnb nem camping, foi na conversa, né? Perguntou pra um, perguntou pra outro, que acaba sempre alugando ali veraneio. Ilhéus sempre tem alguém alugando uma casa de veraneio, né? Essas regiões de praia sempre tem. Sim. E então, nesses 56 dias, a gente gastou um valor total de... Deixa eu falar aqui pro Mozão não ver, pra gente ver a reação dele. Ai, meu Deus. Então, em 56 dias de hospedagem, a gente gastou um valor de R$ 5.733,85. 5 mil? Mentira. Sim, 5 mil. Realmente foi o que a gente mais gastou na viagem, né? Não tinha muito o que fazer, a gente estava planejado para isso, mas realmente é uma coisa que dói no coração, né, Mazão? É uma coisa que a gente pensa, né, porque uma barraca de teto é 9, 10 mil, aí a gente já começa a calcular, já começa a pensar, e se eu trocar de carro, e se eu fizer isso? Mas, enfim, brincadeiras à parte, a gente conseguiu até ficar numa média legal aceitável, né? Sim. Lembrando que o nosso máximo era 150 e a gente conseguiu uma média diária de quanto nesse cálculo seu aí, amor? R$ 100,59 por diário. Então... Foi muito bem. A gente foi bem. Lembrando que, acho que eu não cheguei a comentar com vocês, mas tive muito arrependimento de alguns Airbnbs.
a gente falou, né, que a ideia era dia de semana estar na Airbnb por questão de conforto, internet, né, para eu poder trabalhar. E no fim das contas, muitos dos Airbnbs que a gente pegou deixou na mão. Internet ruim, chuveiro oscilou, ruim. chuveiro ruim, teve um que teve esse bônus. Teve um ou outro que, beleza, a cidade é pequena, é normal ter internet ruim em cidade pequena. Teve uma que a internet deu problema na época que estava passando um tornado no sul e alguns ventos muito fortes estavam acontecendo lá no Rio. Então não tem... Não tem o que fazer, né? Sim, não é culpa do cara, né? Não é culpa do deles. anfitrião. A internet acho que não era fibra, mas não é problema do anfitrião, do Airbnb. É a cidade, né? Todo mundo sabe que depende disso também. E... enfim, a gente teve alguns problemas que em alguns campings a internet era muito melhor. Muito melhor, então... Muito melhor. Foi coisas que a gente talvez faria diferente, né? Mas Sim, coisas que talvez... antes de correr por um Airbnb, eu procuraria um camping, olharia as opções de um camping, porque ultimamente a gente pegou campings que tinham tudo. Tudo. Então, tipo... Claro, a gente também foi numa época que era julho, agosto, então são épocas que não estão muito cheias. Na verdade, agosto, setembro a viagem nasce. Agosto, setembro, então são meses que é teoricamente inverno, né? Então os campings estão muito vazios, então isso também foi uma coisa... não estavam vazios, mas não estavam lotados. Não estavam lotados. Porque sempre, todos os campos que a gente passou tinha gente. Apesar de né? Guarapari que não tinha. Não tinha ninguém, tava vazio, era só nós. Claro, e tem o lado bom do camping que tu conversa, tu chega, tu conhece as pessoas, tu troca ideia. Então esse de Guarapari mesmo, a gente conheceu os donos, um casalzinho. Que é o do caiaque que a gente falou. São os amores. São os amores. E a gente ainda quer encontrar eles na porque viagem. Eles fazem viagem de 4x4 e tem uma barraca de teto no carro. E ficaram, compra a caminhonete. Sim, e a gente pensou bastante, né, em comprar em trocar o carro por uma caminhonete. Mas é isso, então no total da viagem, 56 dias, gente, lembrando de novo, 56 dias, 17 cidades, 6 estados que a gente passou. 3 regiões. 3 regiões. Eu, o Mozão, mais nossos 2 cachorrinhos, a Teca e o Romeu. A gente gastou um valor total de R$16.853,48. Esse foi o custo de vida para 2 meses ou 56 dias. Sim, dando uma média diária de R$295 por dia pra gente. Isso aí. Aí incluso tudo, né? Hospedagem, alimentação, gasolina, tudo isso por dia deu 295. Sim. R$150 por pessoa por dia, por aí. Mas lembrando que cada um é cada um, cada pessoa tem seu estilo de viagem, a gente tem o nosso, a gente não deixa de fazer as coisas que a gente tem vontade, não deixa de a gente não quer passar trabalho em algumas coisas, então a gente sempre opta um pouquinho mais de conforto. E cada um é cada um, e a gente tá trazendo os nossos cursos aqui pra vocês, pra mostrar mesmo como que a gente se planejou. A gente orçou tudo isso antes da gente fazer a viagem, colocou lá numa tabelinha de Excel pra ver se era possível. E aí quando a gente viu que não, beleza, esse valor a gente tem pra ir em frente, a gente resolveu ainda saiu fazer. Menos, né? Ainda saiu bem menos. Porque assim, gente, na hora tu vai vendo que as coisas não são tão caras, e talvez também porque a gente tá muito acostumado com Floripa, né? Que as coisas são bem caras. Então a gente colocava uma média de valor muito grande. Então teve locais que a gente almoçou, comeu alguma coisa que acho que se fosse em Floripa seria 3 vezes o preço. E 3 vezes o preço. E comemos bem, assim. Não nada a reclamar. Sim. Talvez se a gente tivesse feito mais comida em alguns momentos, que a gente acabou pedindo alguma pizza, alguma coisa, economizaria muito pouco, gente. Às vezes não sei se valeria tanto a pena, porque, que nem a Nath falou, tava lá em Ilhéus, a gente pediu pizza com meus primos e tal, então tem momentos que se pagam, né? Então, sim. Tem momentos que é muito bom a gente curtir.
É isso, e esse foi os cursos da nossa road trip. Eu acho que o vídeo mais aguardado. Todo mundo nos pedia pra gente E o que a gente faria de diferente? O que você acha? Eu acho que de diferente optar por mais campings ou ter trocado carro por uma barraca de teto, um motorhome, quem sabe. Ou colocado uma barraca de teto no próprio Fiesta, né? Sim, mas também não sei como é que seria, porque talvez pra tu trabalhar não seria tão bom a gente ficar parado num posto ou em algum lugar pra trabalhar, né? Tipo, toda semana. Então... É que a gente... Essa parte a gente tem que achar um meio termo. Se a gente continuar viajando. Claro que a gente vai continuar viajando, né, gente? A gente vai ter que procurar um meio termo, né? Pra tentar adaptar. E pensar em algo que seja bom pro conforto do trabalho, do dia a dia. E também carro, né, gente? Porque a gente vai passar muito tempo dirigindo, né? Então tem que ser um carro legal também, não pode ser... a gente não pode passar muito aperto, né? Então a gente tem opções como ter um 4x4, como manter o Fiesta com a barraca de teto, como o motorhome, como a Nath falou, Kombi também, né? O motorhome se encaixaria Kombi, van, enfim. Tem algumas opções, a gente tem que pensar, analisar o que é o melhor. E acho que é isso, né? Um spoiler é que a gente já decidiu o que a gente vai fazer pra nossa vida, né? Vai contar esse spoiler. Não, fica pro próximo vídeo. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos pra saber vocês começarem a planejar a próxima road trip de vocês. E se vocês quiserem mais dicas, perguntar, tirar alguma dúvida, manda aí pra gente, nos segue lá no Instagram. No Instagram, inclusive, a gente já contou a nossa nova novidade, né, Marcelo? Sim, no Instagram tá mais em tempo real, né? Aqui vocês vão ter que aguardar o próximo vídeo. Próximo vídeo, uma semaninha só uma semaninha, eu prometo. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu.